De volta agora a mais um vídeo. Estamos nessa série falando sobre administração eclesiástica e direito eclesiástico. Agora nós estaremos falando no terceiro capítulo, que fala sobre igreja cristã e sua estrutura. Mas antes queria te pedir se você fazer a sua assinatura, dar lá um joinha e acionar o sininho para que você receba as notificações de novos trabalhos, novos vídeos, ok? No capítulo 3, fala sobre a organização da igreja, estrutura da igreja, o organograma da igreja. Na criação de organograma, deve-se levar em consideração que ele é uma representação da organização em determinado momento e pode, portanto, mudar. Ou seja, ele é flexível e tem que ser de fácil interpretação. Algumas pessoas não sabem direito o que é organograma, esse termo. Ele é um gráfico da estrutura da igreja, mostrando os níveis de liderança, níveis hierárquicos. É mais ou menos isso aqui, eu vou botar aqui para você ver. Aqui, ó. É um desenho, aí vai mostrando aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui a lapiseirazinha aqui. Ó. Aqui seria a liderança maior, aí vem os níveis de liderança, os pontos separado quem manda e quem não manda. É mais ou menos isso aqui. Se você tiver um desenho desse, com toda a organização da igreja, chegar uma pessoa que entenda, olhando, eles vão entender quem é quem dentro da igreja, como é que é estruturado, o que tem na igreja na sua organização, na sua administração. Então, o organograma é isso, esse desenho que eu lhe mostrei. Quando o organograma é bem estruturado, ele permite aos componentes da organização, igreja, saber exatamente quais são suas funções. Você tem o organograma e você tem o fluxograma. O organograma é a amostra gráfica. O fluxograma é a amostra gráfica de como desenvolve as atividades. Mas isso é uma outra coisa. Se eu puder ainda, falo mais algumas coisas sobre isso. Talvez eu até faça um esboçozinho para mostrar. É interessante o fluxograma, como tudo funciona. Departamento de administração, porque no organograma vai aparecer toda a estrutura da igreja e um dos departamentos, propriamente dito, é a administração. Que está dizendo que tem os serviços gerais, manutenção, limpeza, tudo está envolvido nos serviços gerais. Conservação, serviços telefônicos, elétricos, essas coisas tudinho aparece lá. Material compra e almoxarifado. O que acontece? Muitas igrejas têm prejuízos nas suas finanças porque não se atentam para esse detalhe. Tem tipos de materiais que você pode estocar, não muito. Existe um outro gráfico. Deixa eu procurar aqui no meu. Eu teria que ter uma. Deixa eu ver se eu acho. Consegui fazer. É mais ou menos isso aqui. Deixa eu ver se você vai. Ó. Tá vendo aqui, ó? Quantidade meses embaixo e quantidade para cima, tá? Aí você tem janeiro, fevereiro, março, abril. Só vocês entenderem mais ou menos o que eu vou explicar. Então, por exemplo, às vezes você vai comprar um material, pode comprar uma quantidade, mas às vezes é só no limite de 3 meses. Só para 3 meses. Se você começa a comprar mais de 3 meses, ele pode estragar, perder validade. Tem um monte de coisa que pode acontecer. Ou então, aquela quantidade de estoque é prejudicial ao teu saldo, à tua finança. Então, existem materiais que é para... Desculpa aí o gráfico aí, porque a gente... Meus alunos sabem que eu gosto de escrever no quadro, isso aí eu estaria colocando no quadro para dar explicação, mas eu tenho que me organizar para fazer uma coisa mais bem elaborada, mas é o que apareceu agora, me perdoe. Então, tem determinado material, falando nos materiais, né, nas compras e estoque de material e almoxarifado. Às vezes você tem um estoque muito alto,
isso você deixa de investir em outro lugar. Igreja, eu sempre falo isso, material de limpeza, 2 meses, 3 meses a compra, não sei. Aí a finança junto com a compra de material que vai ver. E compras, as compras é importantíssima. Às vezes você tem que comprar quantidade com qualidade. Não é comprar porque está mais barato, tem que saber a qualidade. Certa vez eu fazendo uma compra de material para a igreja, desculpa, eu peguei uns preços de madeira e o pastor estava do lado, eu falei, deixa eu lhe mostrar como funciona. A gente não tem que barganhar preço, ficar dando preço de ninguém. Ah, eu tenho um preço aqui de... Não precisa isso. Não precisa isso. Eu tinha pego, tinha visitado algumas empresas de venda de madeira e peguei 3 preços. Falei, geralmente, no meu caso, eu sempre ligo para quem está ganhando. Aí tinha lá uma diferença lá disso, vamos dizer, de 15% no preço, o vencedor estava ganhando com 15%, eu liguei para ele. Eu falei para ele, falei, meu amigo, que você pode me dar desconto para me fechar contigo? Eu não pedi a ele para me dar um desconto e depois ligar para outro. O que você pode? Ele falou, eu te dou aí mais 10% aí nesse valor aí. Tá fechado. Aí fechei, quer dizer, ele já estava ganhando com 15, eu passei a fazer uma compra com 25% de diferença de preço. Então, a compra tem que ter muito cuidado, porque vê preço, tem um fornecedor, a igreja usa o vinho para ceia, pão não, porque é comprado geralmente no dia. Você usa material de limpeza, às vezes precisa ter um ventilador um ventilador de sobressalente, que às vezes a igreja tem ventilador, mas depende da igreja, que às vezes a igreja é pequena, não pode. Ok? Então a gente tem que ter no departamento administrativo, tem que ter essa pessoa para organizar isso. Tem o pessoal que é a economia e finanças, que é contabilidade e tesouraria, e tem a secretaria, que também é uma área muito importante nessa área de administração da igreja. Depois tem o departamento social. Ele trabalha com alimentação e roupa, pessoas com roupas em condições. Por exemplo, eu na minha época, nos idos de 80, o pastor sempre falava, olha, a gente quando for dar um sapato, e o sapato tiver algum conserto para fazer, faça o conserto e depois dou o sapato. Tem gente que pega a roupa, o sapato que está ruim, que está rasgado, e dá para a igreja, a igreja, porque eu não tenho coragem de jogar fora, aí dá para a igreja jogar fora. Não, eu tenho que suprir a minha área de alimentação e roupas na igreja com o melhor. Eu vou dar um feijão, dou um feijão de terceira. Se o moço não pode comprar um feijão, principalmente o gás. Então, se eu dou um feijão de terceira, ele vai gastar muito mais gás. Então, a gente tem que ter o bom senso, como servos de Deus, sempre de pensar nessas coisas. Tu tem assistência de saúde e benefício, né? Tem igrejas que às vezes faz convênio com essas empresas de saúde, isso é importante. Tem a caixa funerária, que é um valor que sempre há uma contribuição, porque às vezes um irmão sem condições, o familiar morre e ele não tem condição de enterrar. E às vezes tem que. A igreja, algumas igrejas, tem isso. Né? Em algumas igrejas, até o administrador vê os irmãos, a família que não tem condição e sempre paga um plano funeral. Faz um pacote que fica menor. Tudo isso faz parte da administração da igreja para facilitar. Tem o amparo, que tem os orfanatos, as creches, os asilos, lá comunitário, agora tem os centros de recuperação. Algumas igrejas têm os próprios, algumas igrejas ajudam os outros. Tudo isso faz parte desse departamento de assistência social. Tem o departamento de música, isso é importantíssimo na igreja. Tem o treinamento, os ensaios, os cursos de música, né? Tem aula de música. Na minha igreja sempre teve aula de música. Hoje nós temos lá dois meninos, eu chamo de meninos, já sou já adulto, deve ter uns 24, 25 anos, outro também um pouquinho mais velho, mas é importante ter alguém ensinando. Nós tivemos um casal na igreja
que ele é a base da música desses meninos, que ele ensinou os pais, que ensinou os filhos, e isso vai adiante. Então precisa ter isso. E ter o som, e aqui também fala sobre gravação, né? O som da igreja é uma área muito complicada, porque primeiro, todos querem mexer, então não deve todos mexer, deve um, dois, no máximo três ser responsável para usar. Então a gente tem que ter esse cuidado e a pessoa deve entender, deve entender. Nós tivemos um irmão, hoje ele está em outro estado, ele na minha igreja, que ele quando às vezes eu ficava perto da mesa de som com ele, às vezes ele me pedia ajuda nessa parte na igreja, ajustar uma caixa, fazer uma solda, mexer numa elétrica. Aí quando um dos irmãos ia pregar, ele já sabia onde colocava lá as sintonias, né? A graduação, grave, agudo, na média, essas coisas. Quando a pessoa já subia no púlpito, ele já sabia na mesa onde colocar e a gente ouvia a pessoa como se estivesse falando do nosso lado. Então, o som da igreja, no departamento de música, deve ter pessoas que tenham conhecimento, tem cursos para isso, né? A igreja grande, a igreja que tenha condições, pode até separar 2, 3 irmãos e pagar um curso. Às vezes a pessoa vem até na igreja dar o curso prático. Tem departamento de evangelização, que é o material de folheto, livreto, revista, jornais. Eu me lembro que no início da minha caminhada, na década de 1980, eu era o responsável pelo material de evangelização da igreja. Então eu recebia da CPAD revistas antigas, jornais antigos, para distribuir. Claro que esses jornais e revistas eram distribuídas em orfanato, presídio, que é um lugar que a pessoa tem tempo de ler. Né? Todos os folhetos, o cuidado, porque existe folhetos para determinada... Tem folhetos que você distribui na rua, tem folheto que você distribui num trabalho nos cemitérios, no hospital. Tem também que ter cuidado com a informação, né? Isso faz parte da evangelização. Planejamento, planejar essa evangelização, deve ter uma pessoa ou pessoas responsáveis, fazer recenseamento, levantamento do lugar, essas coisas. Eu já tive em alguns lugares do Rio de Janeiro fazendo evangelização, convidado por igreja, que foi muito gostoso. A gente saía nas ruas fazendo evangelização e depois um ar livre na praça do município. Era muito gostoso. Áreas de evangelização, aconselhamento. Eu fui conselheiro nos trabalhos na Central do Brasil. Eu ajudava os irmãos e os irmãos me colocaram como conselheiro. Quer dizer, eu tenho que tudo isso saber as áreas onde eu vou trabalhar, porque tem o evangelismo nos hospitais, nos presídios, como eu falei, tem o evangelismo nos centros de recuperação, tem urbanos, né? Eu fiz por muito tempo nos trens, foi proibido aqui no Rio de Janeiro qualquer atividade de... Cadê o meu estatuto? Sempre não acho. Estatuto é importantíssimo. Na minha igreja é assim, ó. Estatuto das Assembleias de Deus de Vila Rosalia. Aqui é o Estatuto do Regimento Interno. Aí tem denominações e afins da igreja, os membros, os direitos dos membros, os deveres dos membros, diretoria, administração, só estou dando para você entender mais ou menos o estatuto. Aí vem aqui, tem que ter um presidente, tem assembleias gerais, são as reuniões onde há decisão da igreja, fonte de recurso e patrimônio, com relação às congregações, disposições gerais. Então, essa primeira parte é o estatuto. E o segundo é o regimento interno. Então, estatuto é igreja e Estado.
Igreja governo. Mostrar porque vai receber um CNPJ, vai receber uma inscrição municipal, né? Então aí tem que ter esse documento. E tem um regime interno, que tem coisas que se você colocar no estatuto não passa. Não passa. Tenho certeza disso, tá? Não passa. Por exemplo, separação de obreiros, eles não precisam saber como é a separação de obreiro na igreja. Mas, no estatuto, tem que dizer que vai ter uma diretoria, vai ter um grupo do ministério, vai ter os membros da igreja, como eles vão acessar. Isso aqui daqui a pouco nós vamos falar. Mas tem coisas que não se fala, precisa falar. Não precisa citar no estatuto. Por exemplo, como é que eu vou consagrar? O que o presbítero precisa, o irmão precisa para ser presbítero? Isso não interessa a eles. Tá? Comportamentos, coisas medidas disciplinares, tem umas coisas que ele não precisa estar no estatuto. Então, faz o estatuto, e num dos artigos do estatuto, nesse aqui que eu mostrei para vocês, está escrito que aquilo que não foi tratado no estatuto será tratado no regimento. Então, quando bota esse artigo, né, essa cláusula no estatuto, está dando poder ao regimento, ok? Só você entender. E terceiro é o regimento interno que eu já falei, onde particulariza as normas da instituição. Tá? De novo, competência igreja, estado, estatuto, e regimento, igreja, membresia. Uma coisa precisa ficar bastante clara nos atos constitutivos, como e por que a igreja foi constituída, bem como a denominação a que pertence. Ou seja, o porquê, como ela foi constituída ali naquele momento. E denominação, que pertence. Geralmente existe cláusulas de convenção que precisa ser obedecida, mas isso aí é um outro patamar. Só de posse desse documento, a igreja adquirirá personalidade jurídica. Me permite ou me perdoe a sinceridade, toda organização que não é jurídica, que não tem personalidade jurídica, eu falo que é fundo de quintal. Quando o meu pastor me pediu para divulgar o seminário da igreja, eu falei, não posso. Ele falou, por quê? Porque o seminário da minha igreja é fundo de quintal. Ele, não tem personalidade jurídica. Então, precisamos ter isso. A Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder, não ser maior, não ser mais do que dos escribas e fariseus, nós estamos com problema. Então, nós devemos estar sempre, não querer exceder para dizer que somos melhores, mas exceder para dizer que cumprimos a palavra de Deus. Como já falei, o organograma, como vou voltar a mostrar, o organograma vai mostrar os níveis hierárquicos, né? Aqui é o nível maior, deixa eu pegar a lapiseira que fica mais fácil. Aqui é o nível maior, o nível de staff. Aí deixa eu ver o negócio aqui. Para vocês entenderem aqui, ó. Botei aqui, não sei se vai dar para entender. Igreja, ministério. A igreja está acima do ministério. Igreja, ministério. Aí vem o pastor, o presidente da igreja. Aí vem diácono, presbitério, que é o ministério. Estou fazendo um organograma do ministério. Quer dizer, se eu fosse acertar isso aqui, esse ministério, ele ficaria mais ou menos assim, ó. Pastor lá em cima, evangelista, presbítero e diácono. Então existe uma hierarquia. Então o organograma vai te mostrar isso. O organograma é para isso. Vai te mostrar os níveis. É o gráfico, é a forma gráfica, estrutura gráfica de mostrar nível de hierarquia na organização. É o ordenamento funcional da estrutura eclesiástica. Há pequenas diferenças de uma para outra, certamente, ok? Aí vem assembleias. As assembleias compõem-se dos membros regulares e se constituem no poder máximo da discussão e decisão. Há dois tipos de assembleia, as ordinárias e as extraordinárias. A primeira trata de assuntos do dia a dia,
uma carta de mudança, uma disciplina na igreja, anúncios necessários, tá? Isso aí é ordinário. E é extraordinário é quando existe um assunto muito grave que tem que ser tratado. Aí o líder, o responsável pela igreja, né, vai e convoca. A extraordinária geralmente é por convocação, tá? A primeira é assunto do dia a dia, a segunda dos assuntos que constitui exceção. Dimensão ou exoneração do pastor, aquisição alienação de bens, às vezes precisa comprar um imóvel e o pastor não tem o poder, falando na minha igreja ou algumas igrejas, e estatutariamente, tá? Que se está no estatuto, que qualquer coisa que vai comprar, porque o dinheiro não é do pastor, o dinheiro é da igreja, né? Então as decisões, ele não pode ter uma decisão monocrática. O que acontece? Algumas igrejas estabelecem um valor de base, por exemplo, tem uma coisa para comprar para a igreja e se for esperar uma assembleia, é uma oportunidade que a igreja tem e tal, e às vezes o pastor tem o poder, dentro de um limite estabelecido na organização da igreja, que ele pode até aquele valor lançar a mão para fazer aquela compra para a igreja, sem precisar falar com a OB, às vezes fala somente com a diretoria. Pode acontecer? Pode acontecer, mas precisa ser estabelecido estatutariamente. Tem que haver o documento, tá? Ou numa assembleia, decidiu, não estava no estatuto, aí decidiu numa assembleia, aquela ata, depois de assinada pela mesa ou pela diretoria, pelo presidente, o secretário, e pós-leitura na igreja, depois de assinado pelas testemunhas, passa a ser um documento anexo ao estatuto da igreja. Então, qualquer coisa que acontecer, poxa, no estatuto está dizendo que o senhor não pode fazer. Aí ele vai lá no livro das atas, aqui, ó. Nós tratamos isso numa reunião, numa assembleia, e foi estabelecido, foi aprovado. Não sei se você estava no dia, foi aprovado e assinado, tá aqui, ó. Eu tenho o documento que me permite. Então, tudo tem que ser feito. Então, quando você estabelece uma igreja, tem todo esse detalhe para nos guardar, para guardar. Diretoria, composto normalmente de um presidente, 2 vice, 2 secretários, 2 tesoureiros, e que tem a responsabilidade de conduzir administrativamente. Ou seja, é a diretoria da igreja. Isso aí vai estar dentro do estatuto. Por exemplo, às vezes eu tenho que representar a igreja. Aí uma das coisas que eles me pedem, aí eu chego para representar a igreja, né? Estou lá representando, mas eles me perguntam, cadê a procuração? Eu tenho que apresentar uma procuração, que é assinado pelo pastor presidente. Junto da procuração, tem que apresentar o CNPJ da igreja. Quer dizer que a igreja tem CNPJ. Junto da CNPJ e da procuração, eu tenho que apresentar a ata de constituição da igreja. E além da ata, tem que apresentar o documento xerox do pastor presidente, né? Porque não adianta eu apresentar um documento que diz que ele é o pastor presidente e não mostrar junto os documentos. Então, por quê? Porque precisa, a diretoria, o pastor da igreja, aquele que é o pastor, está autorizado pela igreja, primeiro, porque ele foi eleito, e depois pela justiça, porque foi feita uma ata e registrada em cartório que aquela pessoa, aquele irmão, aquele pastor é o pastor presidente. Então, ele pode fazer isso. Então, todas as vezes que alguém precisa representar a igreja, se ele não puder ir, porque ele é o representante legal, ele vai dar uma procuração, assinar e apresentar esses documentos, tá ok? Então, ao presidente cabe convocar e dirigir todas as assembleias, bem como as reuniões da diretoria e do corpo ministerial, e representa a igreja judicial e extrajudicial. Geralmente, quando fala de finanças, é o tesoureiro, que vai junto com ele, e quando é administrativo, é o secretário. Também tem o secretário, os secretários e tesoureiro, que nós vamos falar isso mais na frente, quando for falar de peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui para não me perder. Nós vamos ter também os secretários. São 2 secretários, 2 tesoureiros. O secretário e o tesoureiro vão mexer, vão cuidar das documentações,
dos documentos de bens da igreja, e é muito saudável para a igreja ter uma, uma, uma organização dessa. O corpo ministerial compõe-se de pastores que servem a igreja, seja na sede, seja nas congregações, os quais se reúnem sob a convocação do presidente para discussão prévia dos assuntos que serão levados à ordem do dia para a apreciação da Assembleia. Alguém poderá perguntar, onde entra os presbíteros? Aí aqui no modo está dizendo que o saudoso Alcebiades Pereira de Vasconcelos, que não concordava com desse grupo intermediário em nossa tradição assembleana, pois que presbítero é sinônimo de pastor com sentido de supervisão e superintendência. Eu tenho dito em algumas aulas, algumas pregações, que nós os cristãos, os protestantes, criamos um monte de nomenclatura, de função, e às vezes até para atender o nosso ego, né? Você tem na igreja hoje reverendo, tu tem apóstolo, tu tem bispo, tu tem pastor, tu tem presbítero. Só que, biblicamente falando, presbítero, bispo, pastor, tudo está na mesma linha. Na mesma linha. Jesus na preocupação, eu entendo dessa forma, aprendi dessa forma e aceitei. Jesus na preocupação de deixar um líder para o grupo de discípulos, ele entrega as chaves a Pedro. Acho que capítulo 16 de Mateus, mas ele diz, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra ele edificarei a minha igreja e a tinha dado as chaves do reino, que tu ligar no céu será ligado, que desligar e tal. Aí ele tá usando do critério de uma tradição dos judeus, dos rabinos, que o rabino que tinha as chaves era o líder. Então ele estava dizendo para os outros discípulos, nós vamos ver isso no dia a dia, até no dia do Pentecostes, quando disseram que estavam bêbados, porque eles não estavam entendendo o que eles estavam falando lá no dia do Pentecostes. Pedro toma a frente e traz a primeira pregação com um saldo de peixes, homens, muito grande. Então, o presbítero, o bispo, o superintendente, o pastor, estão tudo na mesma linha. E o apóstolo, que às vezes me perdoe quem me ouvir que seja apóstolo, me perdoe, mas quando fala apóstolo, eu entendo, talvez a pessoa não entenda, o termo do grego é o enviado, aquele que é enviado. A gente fala missionário hoje, mas o termo no grego é enviado, ou seja, quando eu sou enviado da minha igreja, quando eu sou enviado pelo meu pastor a algum lugar, eu posso ser chamado de apóstolo dentro do grego. Só que nós aportuguesamos as palavras e diferenciamos do texto original, do seu significado. Ok? Então a gente tem que ter esse cuidado por causa disso. Então o corpo ministerial geralmente é composto de pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos nas Assembleias de Deus. Nas outras denominações, eu ficaria preocupado em falar alguma coisa e cometer um erro, tá? A maioria das igrejas tem diáconos, mas vai ter igreja que não tem presbítero, vai ter igreja que não tem pastor, o termo. Tem igreja que tem ancião e tem como função principal ancião. Não estou criticando, falando nada não, mas são níveis hierárquicos que coloco para diferenciar uma da outra. Tem o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é importante que sejam membros que não sejam do Ministério. Ok? Por que o Conselho Fiscal? O Conselho Fiscal ele vai ver como está as finanças da igreja, vai bater as contas, o que pagou, o que não pagou, se tem recibo ou não tem recibo. E eu tenho uma preocupação muito grande, principalmente nesses dias nossos, de fiscalização do governo. O governo, às vezes, vai fiscalizar. Às vezes a gente faz despesa na igreja e botamos lá um papelzinho qualquer, pega um papel, ó, gastei isso comprando isso. Mas nas papelarias tem um papelzinho, na minha igreja ele é amarelo, que diz sobre despesas, para confirmar despesas. Aí o que acontece? Quando
o pastor, o ministério, a igreja, a assistência social, assiste o irmão da igreja, o ideal seria identificar esse irmão. Por quê? Porque você está dando legitimidade a uma saída de finanças da igreja. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu preciso de um bujão de gás. Estou com dificuldade, estou sem trabalho e preciso de um bujão de gás. Eu vou recorrer à minha igreja. A igreja diz que eu tenho que confessar as minhas necessidades aos santos. Eu vou à minha igreja, o meu pastor falou, pastor, meu gás acabou, estou sem dinheiro para comprar o gás, a igreja pode me ajudar? Ele vai me dar autorização, eu vou na tesouraria. Aí a tesouraria, quando vai me liberar o dinheiro, ela preenche esse papel, esse documento de caixa, põe o meu nome, ajuda de um bujão de gás, de um valor X para a compra de um bujão de gás, ao irmão Paulo Germano Kuntz. Põe o meu CPF, isso não está me humilhando. Não é humilhação para mim isso. Porque 2 ou 3 irmãos na igreja vão saber que é o conselho fiscal da igreja. Mas quando ele souber que saiu aquele valor hoje, vamos dizer hoje, R$60, não sei quanto é que está o bujão de gás perto da sua casa, da minha está R$60. R$60 para o bujão de gás que foi para um irmão, para o membro da igreja identificado, eles vão dar um tique e vão continuar. Por quê? Porque está documentado. E todo o dinheiro que sai do caixa da igreja sem documentação é fraude. Todo documento que sai só com um papelzinho que houve um gasto com um irmão, é saída de dinheiro, talvez alguém pode dizer, o pastor tá tirando dinheiro da igreja e estava dizendo que foi para o irmão. Isso acontece muito. Se fez uma compra para o irmão, coloca lá a nota fiscal da compra, o cupom do supermercado, porque nós estamos sendo olhados. A igreja está sendo observada, principalmente por alguns órgãos do governo que estão querendo afligir a igreja nessas situações. Então, o conselho fiscal da igreja deve ser membro da igreja, ideal não seria do ministério, porque o ministério geralmente está muito próximo do pastor, então, para dar uma segurança ao pastor, deve ser membro da igreja, tá ok? Tem o departamento de administração, que nós já falamos, que fala dos serviços gerais, fala das obras, do almoxarifado, falando sobre isso. Departamento de evangelização também já falamos. Às vezes a gente quer fazer uma cruzada, um grande trabalho, e o departamento de evangelizações e missões que vai entrar. Tem a educação cristã, que já falamos, assistência social, apoio espiritual, que não falamos, mas são aqueles irmãos que fazem visitas domésticas, o irmão está enfermo, o irmão está no hospital, então é muito importante esse grupo na igreja para fazer essas visitas. E principalmente quando tem um irmão enfermo que não seja que alguém não foi que já foram visitar, é importantíssimo o pastor da igreja. Não estou falando membro do ministério, o pastor auxiliar, não, o pastor da igreja fazer essa visita. Mas você pode dizer, mas a minha igreja tem 3.000 membros, meu irmão. Eu penso o seguinte, essa pessoa que está diante da igreja, liderando a igreja, ela precisa ter isso dentro dela. Alguém um dia, chegando na igreja, um irmão brincando comigo, me chamou de pastor, na frente de um presbítero. Eu sou diácono. Aí ele falou, meu pastor, eu falei, meu irmão, não faça isso comigo. Se você soubesse o grau da responsabilidade de um pastor, você pensaria 2 vezes em chamar alguém de pastor. Porque primeiro pastor é chamada. Deus chama. Mas você não pode ser chamado? Posso. Mas isso é chamada. E o pastor, segundo a Bíblia, dá vida pela sua ovelha. Quando eu penso nesse versículo, eu vejo aquele pastor que quando sabe que um irmão está enfermo, que um irmão está internado, ele não fica sossegado enquanto não visita. Claro que quando tem muitos membros, o pastor da igreja reúne o pastorado da igreja e dá a eles responsabilidade por grupo. Excelente. Mais importante que aquele irmão enfermo, aquele irmão internado, sempre receba a visita de um pastor da igreja, ou, se possível, o próprio líder da igreja, o pastor líder. Falamos de departamento de música, tem o departamento de núcleo de crescimento, às vezes precisa.
para acompanhar o crescimento da igreja, visitar as famílias e tal. E vamos falar também agora sobre o recebimento de novos membros. O crescimento da igreja é um alvo a ser constantemente buscado. E ele se dá de 3 direções. Uma, o crescimento vertical, para com Deus. É a graça, né? É o ensinamento, as orações. Crescimento horizontal, uns para com os outros. Eu aprendi há um tempo atrás, lá nos idos da década de 90, 94, 95, um pastor acho que foi de São Gonçalo, foi na minha igreja dar uma palestra, e ele falou uma coisa, falou sobre liderança. E quando, numa das aulas dele, num dos itens das aulas dele, ele falou, olha, pastor gera pastor, professor de escola dominical gera professor de escola dominical, então isso é a ovelha gerando ovelha, tá? A ovelha gerando ovelha. Então eu, como membro da igreja, como crente, devo gerar outros crentes. Isso que está fundamentado aqui. O crescimento horizontal da igreja vai acontecer de acordo com o meu trabalho, com a minha evangelização, falar das coisas que Deus está fazendo na minha vida para alcançar pessoas, para alcançar vidas para o reino. Então, tem essa forma. Terceiro, crescimento quantitativo, a inclusão de novos membros. Os 2 primeiros podem ser denominados de crescimento qualitativo. Eles representam os 3 primeiros objetivos da declaração e de propósito de Rick Warren, ou Warren, celebrar a Deus, ministrar ao próximo e ensinar a obediência. Jesus disse, ide e ensinais às nações todas as coisas. Marcos vai dizer, ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Então eu preciso fazer isso. O crescimento quantitativo corresponde aos 2 últimos objetivos da mesma declaração. Batizar e fazer discípulos. Uma igreja que cresce em qualidade, o resultado será o crescimento quantitativo. Uma coisa chama a outra. Assim, há 3 maneiras de receberem novos membros na igreja. Uma pelo batismo. Você prega o evangelho, as pessoas se rendem ao Senhor. Geralmente tem igreja que fazem o curso de novos convertidos, que é importante. Eu, por exemplo, quando fui convidado a participar de um partido político, me permite abrir essa aspa, o cara falou, por favor, eu preciso conhecer o estatuto, a diretriz do partido. Não adianta eu entrar num lugar sem conhecer. Olha bem, partido político. Na igreja não é diferente. Todas as vezes que eu mudei de igreja, que eu precisei ir para uma outra igreja, às vezes por motivo de mudança, eu chegava na igreja, eu preciso do estatuto e do regimento da igreja. Mas para quê? Porque eu quero conhecer a igreja, que eu vou, as diretrizes, qual é que ela pensa de fazer para Jesus, e lá vai estar tudo isso. Essa é minha postura com relação a isso. Hoje, principalmente como sendo membro do ministério, eu faço essa exigência. Então, pelo batismo, a pessoa aceita Jesus, passa pela aula de novos convertidos para conhecer a Bíblia em si, como funcionam as coisas de Deus e principalmente a organização da igreja. Por carta de transferência. Carta de transferência é o seguinte, às vezes você, no estatuto, vai dizer que recebe por carta de transferência de uma igreja da mesma denominação, né? A Assembleia de Deus dá carta para a Assembleia de Deus, a Batista dá carta para a Batista, a Presbiteriana e assim por diante. Quando vem de uma outra denominação, aquele irmão chega para o pastor, para o ministério e diz, irmão, estou vindo aqui na igreja, queria participar daqui. Seria de bom alvitre, de uma boa maneira, aquele líder, ou recomendar, chamar um irmão da igreja que tenha condições disso, os relações públicas da igreja, e naquela denominação que aquele moço está dizendo que vem, vai lá e conversa com o antigo pastor deles, tudo para cuidar da igreja, cuidar daquele que está chegando e cuidar da igreja. Porque, me permite, irmão, tem pessoas que vêm para a nossa igreja porque foi rebelde na sua igreja. Isso pode trazer um prejuízo espiritual na igreja. Então, não custa nada fazer uma visita, conversar. Por exemplo, eu conheço uma irmã
que ela disse que estava muito alegre. Eu falei, então conta a benção. Ela disse, eu fiquei alegre que uma menina saiu da minha igreja. Aí eu falei, mas o senhor está alegre porque ela saiu? Eu falei, não, ela saiu da minha igreja, da minha denominação, para ir para outra denominação. Ela não saiu do caminho do Senhor. Eu falei, bati palma para ela. Falei, irmão, tá certo assim. Então, quando alguém sai da nossa igreja para uma outra denominação, seja protestante, seja tem a Bíblia como base de doutrina, Jesus como Salvador, Deus como Todo-Poderoso, o Espírito Santo como Consolador, não precisamos ficar tristes. Infelizmente, ela não estava se dando bem ali naquela igreja e achou que aquela outra igreja seria melhor para ela. Mas saiu sem se rebelar, sem fazer nada de errado. Então, tem a carta de transferência, então uns vão ser recebidos por carta de transferência. Tem lá o padrão que eles fazem, né? Apresenta o irmão Paulo Germano, como usa fazer os santos, pediu transferência para essa igreja. Mais ou menos isso, eu não tenho esse contato com esses documentos da igreja, mas é mais ou menos isso. Ou a igreja, alguns irmãos pode também dar testemunho, né? Me conhece e tal, eu quando saí de uma igreja, infelizmente, foi de uma Assembleia de Deus para uma Assembleia de Deus, eu não sei o porquê, o secretário disse que não ia me dar carta de transferência. Aí eu virei para ele e falei, não tem problema não, para onde eu vou, os irmãos já me conhecem, foi lá que eu aceitei a Jesus, e os irmãos me conhecem, eles não vão ter essa dificuldade de me receber em comunhão. Mas aí depois que o irmão foi e me deu a carta de transferência, ou estava brincando, não estava brincando, mas eu respondi daquela forma, porque eu achei um palavreado um pouco complicado para ser usado no nosso meio como servo de Deus, né? Nós devemos servir a Deus por espontânea vontade, livre espontânea vontade, voluntariamente. Então a gente tem isso. Então, quando é de denominação para denominação, Assembleia de Deus para Assembleia de Deus, Batista para Batista, existe uma carta de transferência. Quando vem de uma outra denominação que não tem esse relacionamento com a sua igreja, é por aclamação. Numa assembleia ordinária, o pastor, o líder ou o secretário convida aquela pessoa que quer se amembrar, tornar membro daquela igreja, aí o pastor apresenta, tem igreja que pergunta se tem alguém que conhece, né? Um irmão conhece a igreja, ele levanta um ou dois, ou alguém que quer dar testemunho, que já conhece da convivência, apesar de serem de diferentes igrejas, eles convivem no dia a dia, aí o irmão levanta, dá o testemunho, testemunho com relação à integridade daquele irmão, e aquela pessoa é recebida a partir daquele dia como membro da igreja. Então é uma forma de recebimento. E o recebimento dos desviados, a pessoa se afasta da igreja, é disciplinada, retirado do hall de membro da igreja, e tempos depois ele quer voltar, aí tem as considerações a fazer, ele vai ter uma reunião com o pastor, vai ter algumas coisas. Tem igreja que existe que aquele desviado da igreja vai lá de novo na aulinha de novos convertidos e tal. Tem uns detalhes assim que se respeita, porque foi tratado em reunião, foi tratado nos documentos da igreja. No caso essa parte no regimento interno, quer dizer, e essa é uma forma de ser recebido os novos membros da igreja. Concluindo, a igreja, em sua concepção divina, rege-se pelos princípios maiores das escrituras sagradas. Em sua caminhada terrena como comunidade local, submete-se às leis para que o seu funcionamento seja legitimamente reconhecido. Todavia, sempre que houver colisão entre as leis humanas e as leis de Deus, estas continuarão sendo o nosso padrão absoluto de referência para o nosso viver eclesiástico. Ou seja, se alguma lei do homem for contrário às coisas de Deus, vamos fazer tal qual os meninos lá na Babilônia, que importava servir a Deus do que o homem. E Deus, por sua grande e infinita misericórdia, para mostrar que aqueles moços estavam certos, os protegeram na fornalha de fogo. Os irmãos conhecem essa passagem bíblica que está no livro de Daniel. Então, daqui a pouco a gente vai passar também o 4º capítulo, que é
os departamentos da igreja. Nós falamos alguma coisa, mas nós vamos falar sobre as responsabilidades, sobre esses departamentos da igreja, os principais, provavelmente, que é a secretaria e a tesouraria da igreja. Isso é importante, nós termos isso na nossa igreja, para termos um mecanismo, uma engrenagem bem azeitada, com bastante graxa para trabalhar bem. A igreja, quanto mais organizada, ela funciona de uma forma melhor. Ela me permite, não fazemos isso para tanto, mas ela é muitas vezes, ou muitas das vezes, admirada pelas pessoas de fora pelo seu procedimento. Então, vamos daqui a pouco continuar no capítulo 4, capítulo 4, que vai falar sobre os departamentos da igreja.